Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Ontem nós terminamos a nossa série Provérbios e dos últimos 32 devocionais, 31 foram em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, mas durante a nossa série fizemos um especial de Páscoa que está aqui salvo no canal, foi uma bênção. Inclusive, gente, todos os devocionais estão salvos aqui no canal. Se você quiser maratonar, fique à vontade. Quase todos os devocionais, exceto um ou outro. O de ontem, por exemplo, foi um pouco mais longo, porque nós encerramos uma série. Mas a maioria dos devocionais são entre 15 a 20 minutos no máximo. E não te custa muito tempo e te faz muita diferença. Tenho certeza que se você se der essa oportunidade, né? Eu até assisti um pregador ontem falando sobre aliança de tempo. Faça essa aliança de tempo com Deus, de começar o dia meditando nas escrituras aqui conosco. Você vai ver como isso vai gerar vida dentro de você, tá bom? Então hoje nós continuamos os nossos devocionais e eu quero falar com vocês a partir a partir do texto de Hebreus capítulo 11, versículo 23 a 29. Quem está no chat com a gente, por gentileza, coloca a referência. Você que já está por aqui conosco, deixa um like nesse vídeo. Se você é novo ou nova, se inscreva no canal. Cada interação que você tem aqui conosco ajuda a espalhar essa mensagem. Gente, Hebreus capítulo 11 tem aquele trecho que nós costumamos intitular de Galeria da Fé. É um local onde o escritor de Hebreus, escritor da carta aos Hebreus, ele vai elencar diversas pessoas que foram exemplo e são inspiração de fé para nós, com suas vidas. Alguns personagens são apenas citados, outros são citados seguidos de um episódio específico de suas vidas. Já Moisés, que é um dos maiores personagens da Bíblia e da história do povo de Israel, ele tem aqui vários versículos mostrando como a fé teve uma influência em toda a sua trajetória. Nós vamos ler aqui do 23 ao 29 e note que em todos eles, em quase todos eles, né? Porque alguns versículos vão complementando o que está escrito no outro. Mas várias vezes, com 1, 2, 3, 4, 5 vezes na minha versão, entre os versículos 23 e 29, está escrito aqui pela fé isso, pela fé aquilo outro. Agora preste atenção. Como é que nós vamos ler esse pela fé? É baseado em Hebreus capítulo 1. Olha o que diz Hebreus capítulo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ou seja, a certeza daquilo que não está no presente, mas que você já espera no futuro. E a segunda parte do versículo, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé nos dá convicção de coisas que não vemos. Abra o seu coração aqui, vamos começar profundo aqui agora. Você que gosta de anotar, compartilhar no Instagram, preste bem atenção no que eu vou te falar. Estava conversando com uma pessoa, amiga minha, muito inteligente e uma profunda treinadora mental, né? E ela falava uma coisa muito interessante, falava assim, olha, nós não enxergamos com os nossos olhos, nós enxergamos com a nossa mente através dos nossos olhos. Ela falou aquilo, minha cabeça, né, explodiu. Uau, o que é isso aqui? Eu preciso mergulhar nisso aqui. Nós não enxergamos com os nossos olhos. Nós enxergamos com a nossa mente através dos nossos olhos. Vou te dar um exemplo, gente, muito simples de visualizar. Imagina aqui um Bavi, Bahia versus Vitória. E um torcedor do Bahia assiste o jogo junto com outro torcedor do Vitória. Um time ganhou, o outro perdeu. Fica a critério de vocês aí no chat dizer quem ganhou, quem perdeu, tá? Vitória. Aí vamos lá. É o mesmo jogo, são as mesmas cenas. Os 4 olhos, 2 do torcedor do Bahia e 2 do torcedor do Vitória, estão vendo a mesma imagem. Mas a percepção, ela vai ser diferente. Quem ganhou o jogo vai ter sentimentos mais voltados para alegria, para euforia e coisas parecidas. E quem perdeu o jogo vai ter sentimento de tristeza, alguns vão ficar com raiva, com rancor, chateação e um monte de coisas mais. Notem que é a mesma cena, eles estão assistindo o mesmo jogo, eles estão vendo a mesma coisa. Os olhos estão captando a mesma imagem, mas as mentes são diferentes.
Então nós enxergamos com a nossa mente através dos nossos olhos. Só que tem coisas que nós podemos enxergar além dos nossos olhos. Uma delas é a fé. Olha o que diz Hebreus 11:1. A fé é a convicção do que nós não vemos. Você não vê saída, você não vê solução, mas você está enxergando a mão de Deus. Por quê? Porque você tem fé. E fé tem fundamento, gente. Fé não é pensamento positivo. O que seria pensamento positivo? Eu abrir a janela da minha casa e dizer assim, olha, eu tô pensando positivo aqui, que eu posso pular da minha janela e eu vou voar sem nenhum aparato mecânico. O que vai acontecer? Eu vou cair, vou me machucar, vou ter um dano muito grande. Porque o meu pensamento positivo não é suficiente para vencer a lei da gravidade. Entende? Então é apenas uma torcida, é no máximo um desejo. Não tem muito fundamento nisso aqui. A fé, ela é o firme fundamento. Então eu creio que quando eu partir dessa vida, eu vou morar para sempre com o meu Deus, com o amor da minha vida. E qual o fundamento disso aqui? Porque Jesus, quem eu acredito, deixou registrada essas promessas nas Escrituras. Então existe um fundamento para acreditar nisso. Tiago, você já viu Jesus alguma vez, fisicamente? Não. Você já viu Deus? Você já tirou uma selfie com Deus? Você tem um vídeo, você tem uma gravação no WhatsApp, Deus te garantindo, ó Tiago, quando você morrer, você está salvo, você vai morar comigo no céu. Você tem isso? Tem algum documento registrado em cartório? Não, não tem nada disso. Mas existe uma convicção no meu coração que vai além da minha percepção física. Gente, os nossos olhos, o sentido da visão, é um dos principais sentidos para nós percebermos e interagirmos com o mundo. Mas se você fecha os seus olhos, imagina aí, quando falta luz em sua casa de noite, por mais que você conheça a sua casa, consiga se guiar ali tocando nas paredes, mas você já tem uma certa dificuldade na sua casa, um lugar onde você conhece como a palma da sua mão. Sair na rua de olhos vendados, então, pelo amor de Deus. As pessoas que têm alguma deficiência visual, seja ela de nascimento ou adquirida durante a vida, elas podem atestar mais do que ninguém as dificuldades que tem no dia a dia por conta disso. Porque os olhos, a visão, nos ajuda muito na percepção de mundo. Só que o mundo não é apenas o que nós enxergamos. Entende? O que Deus está te ensinando sobre isso aqui é que o mundo não é apenas o que você enxerga. Então, além da sua percepção visual, física, existe uma realidade muito grande, imensa, muito maior. E nessa realidade, que nós não vemos com os nossos olhos físicos, nós podemos enxergar pelos olhos da fé. Nessa realidade, Deus é profundamente atuante e uma hora, essa realidade que nós não vemos ainda com os nossos olhos físicos, ela será trazida diante de nós. Hoje, eu posso olhar para daqui a 30 dias e imaginar como serão daqui a 30 dias. O que é que vai acontecer daqui a 30 dias? Você tem uma festa, você tem um encontro, você tem um contrato a ser fechado, você tem uma reunião, você tem um culto, você tem alguma coisa. Mas daqui a 30 dias, o que é apenas imaginação se tornará realidade. Entende? E a fé tem profunda influência na formação e na determinação desse futuro. Eu quero ler com você aqui agora a história de Moisés. Capítulo 11 ainda, gente, Hebreus 11, versículos 23 a 29, olha o que diz. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam 3 meses tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Para quem não sabe, quando Moisés nasceu, o faraó havia determinado que todas as crianças hebreias, todos os meninos, crianças masculinos, sexo masculino, deveriam ser mortas pelas parteiras egípcias. Então, a família de Moisés vai tentando escondê-lo e durante 3 meses consegue esconder aquela criança até que eles não conseguem mais. Porém, Deus dá uma estratégia maravilhosa para eles. Eles colocam Moisés num cesto de junco e aquele cesto vai boiando nas águas até que encontra a filha de Faraó. E olha que interessante, gente. Quando a filha de Faraó encontra essa criança, Moisés, ela se encanta com aquele bebê e ela pega para cuidar. E aí Miriam, que era irmã de Moisés, que estava observando aquela cena de longe, Miriam chega para a filha de Faraó e fala assim: minha senhora,
eu posso arranjar uma mulher lá das hebreias para poder cuidar desse bebê para você. E aí ela chama a própria mãe de Moisés. Você vê como o diabo é sujo e tem uma questão muito espiritual por trás de Faraó ter mandado matar os bebês daquela época. Isso aqui é para outro devocional, muito profundo. Mas você vê que Satanás ele queria matar Moisés. Ele sabia que estava ali para nascer um libertador. E na verdade Deus faz Moisés ser criado dentro da casa de Faraó, com a própria mãe de Moisés sendo assalariada para cuidar dele. Deus é maravilhoso, gente. Então, pelos olhos físicos, não tem saída. O faraó mandou matar toda criança do sexo masculino hebreia que nascesse aqui. O cara vai ser morto, não tem saída. Colocamos ele num cesto de junco, alguma coisa vai acontecer. Não há perspectiva com os olhos físicos, mas pelos olhos da fé. Gente, a fé, ela cria novas realidades. Sabe por quê? Não é a palavra de Deus que se adapta à realidade. Isso aqui é muito profundo. Abre o seu coração, pare tudo que você está fazendo agora. Isso aqui é muito profundo. Não é a realidade, não, perdão, não é a palavra de Deus que se adapta à realidade. É a realidade que tem que se adaptar à palavra de Deus. A realidade, ela tem que obedecer à palavra de Deus. Então, se existe uma incongruência entre a palavra de Deus e a realidade, irmão, a realidade tem que dar um jeito de se adaptar à palavra de Deus, porque ela sempre permanece de pé e se cumpre. Por isso que a coisa mais segura que você pode ter é fé e convicção na palavra de Deus. Entende? Mas vamos seguindo aqui que o negócio é... Meu Deus, é muito forte. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Moisés ele cresce morando no próprio palácio de Faraó, né? E o Egito, gente, já era um dos maiores impérios do mundo naquela época, tá? Então Moisés tem a melhor roupa, a melhor comida, a melhor educação, o melhor tratamento, melhor acesso a tudo, a tudo. E ele cresce, mesmo diante desses luxos, desses privilégios, por assim dizer, ele ainda cresce com o sentimento de hebreu, tendo um apego pelo seu povo. Ele foi criado pela sua própria mãe. Né? E é interessante que quando Moisés cresce, ele vê um escravo hebreu sendo maltratado por um senhor egípcio, e ele fica tão possuído de raiva que ele vai lá e mata o egípcio. E aí depois ele tem que fugir, passa 40 anos no deserto. Interessante essa situação. Mas olha o que a Bíblia traz. Ele preferiu ser maltratado como povo de Deus do que desfrutar do título de ser filho da filha de Faraó. Agora, vamos pensar aqui num universo paralelo, onde Moisés ele vê aquela cena do escravo hebreu sendo maltratado pelo senhor egípcio, e ele pensa assim, rapaz, se eu tomar uma atitude aqui, eu vou perder meus privilégios todos. Vou ficar na minha. Vou continuar aqui vivendo a vida na maior maravilha. Então, quando esse faraó morrer aí, a minha mãe ou meu irmão vai ser também rei do Egito. Vou ficar aqui tendo acesso à melhor roupa, à melhor comida, morando nos melhores lugares. Possivelmente tinha acesso a muitas coisas que a gente não tem noção. Eu fico aqui nesses privilégios, porque nada, vou sujar minha mão por causa de um escravo hebreu. Poxa, é meu irmão, mas eu não vou tomar partido não. Deixa lá. Moisés teria sido só mais um na história. Mas pela fé, ele escolhe abrir mão dos privilégios do Egito e sofrer com o povo de Deus. Gente, quem está no chat aí assistiu o nosso especial de Páscoa? Quem está no chat aí assistiu o nosso especial de Páscoa? Nele, eu fiz questão de mostrar o significado profundo de cada símbolo que tem ali na origem da Páscoa. Fiquei um pouco incomodado, essa coisa muito coelhinho, muito ovo de chocolate, eu não tenho nada contra isso, falei também lá no devocional, no especial de Páscoa, que está aqui salvo no canal. Mas eu falei, olha, nós temos que voltar aqui ao sentido da Páscoa. E fui na origem da Páscoa, né, lá em Êxodo, e comecei a falar, olha, isso aqui, esse símbolo significa isso significa aquilo. E o Egito, muitas vezes, na Bíblia, principalmente nesse episódio aqui do povo hebreu, ele é simbolizado como um sistema que escraviza as pessoas, ou seja, é hoje o sistema pecaminoso. Então, um cordeiro foi morto para que o povo
pudesse se ver livre da escravidão do Egito, da mesma forma que Cristo foi morto, para que nós pudéssemos ser livres das correntes do pecado. Mas note que esse sistema pecaminoso, ele traz aparentes privilégios. Gente, faz uma pergunta para vocês. O pecado é bom ou ruim? O pecado é bom ou ruim? Para mim, o pecado vai ser sempre ruim. Porque tudo que não é a vontade, tudo que é contra a vontade de Deus é ruim, certo? Vamos combinar aqui. Só que, a gente muitas vezes, na quase totalidade das vezes, exceto uma exceção ou outra, a gente só percebe o quanto o pecado é ruim nas consequências dele. Enquanto você pratica o pecado, ele é maravilhoso. Porque a prática do pecado muitas vezes envolve você fazer o que você quer. Envolve você fazer o que é da sua vontade, o que é do seu desejo. Envolve uma satisfação quase que imediata. Então o pecado é bom ou ruim? É ruim. Mas muitas vezes a gente só percebe o quanto ele é ruim quando as consequências vêm. Entende? Então o sistema pecaminoso ele tem muitos privilégios para você. Nossa, o discurso, gente, corrente na sociedade hoje é faça o que você quiser. Aí você pensa, uau, nunca houve um tempo como esse onde as pessoas têm tanta liberdade como nunca na vida. Aí você vai ver a liberdade que as pessoas pregam. Escravidão profunda. As pessoas que se julgam as mais livres da história estão afundadas em profundos dilemas emocionais, correntes espirituais, muitas delas querendo dar fim à própria vida porque elas já não suportam mais viver essa vida onde elas dizem que é a vida mais livre da história. Então note que o sistema pecaminoso ele tem privilégios, mas olha o que Moisés faz. Ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó, ele prefere ser maltratado junto com o povo de Deus do que aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Vou continuar lendo aqui que o nosso devocional já vai acabar. O tempo já esgotou aqui, vamos lá. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Olha o que eu falei, gente. Nós enxergamos com a nossa mente através dos nossos olhos, mas podemos enxergar além. Como que enxerga, Tiago, além dos nossos olhos? Pela fé. Pela fé você consegue enxergar além do que os seus olhos podem ver. Uau, meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos. Note que a fé, ela não é um pequeno pedaço da vida. A fé não é aquilo que você pega quando tudo deu errado. Tem gente que tem esse relacionamento com Deus, né? Olha, depois que falhou tudo, aí você vai lá buscar fé para tentar resolver. Não. Acho que em toda a vida de Moisés, o tempo todo, a fé está profundamente inserida na caminhada dele, nas decisões dele, na vida que ele vive. Assim também precisa ser a nossa vida. Nós precisamos estar encharcados de fé. Nós precisamos estar encharcados de fé. O mundo quer que você veja apenas o que está diante dos seus olhos. E quase sempre, o que está diante dos nossos olhos hoje é o que está diante de uma tela de um celular. Muitos de vocês estão me assistindo por um celular agora. Sei que tem gente que assiste aí no carro, em casa, mas a maioria dos acessos é pelo celular. Rede social, a maioria é celular, entende? Então você vai vivendo uma vida completamente consumista, e achando que a realidade é apenas o que está no seu feed, é o que está na sua linha do tempo. Aquele é um recorte muito pequeno de uma realidade editada que alguém quis colocar. Mas isso vai moldando o teu padrão de pensamento, vai moldando. E muitas vezes você esquece que a visão dos filhos de Deus precisa ir além do que os olhos podem ver. Porque como está em Hebreus capítulo 1, a fé ela nos dá convicção de coisas que não vemos.
Gente, contar a história de Moisés hoje é muito fácil, porque a gente já viu o final, né? Se contar a história sabendo que o final vai ser bom, pô, maravilha. Mas quando Moisés estava vivendo tudo isso aqui, a única certeza que ele tinha era a fé. Não tinha nenhum documento lá assinado. Fala, Moisés, faz um contrato aqui, que se tudo der errado, a gente tenta fazer de novo. Não, não. A única convicção era. Gente, na jornada de Moisés, pessoas morreram, teve guerra, teve seca. O pessoal, lembra que ele tirou a água da pedra do deserto? Teve seca, teve fome. Milagres infinitos aconteceram para que a coisa pudesse andar. Ou seja, a fé teve um papel proeminente para que uma história marcante acontecesse. Você quer viver uma vida extraordinária com Deus? Não, de verdade, coração, responde isso para si mesmo. Você quer viver uma vida extraordinária com Deus? Comece a cultivar a sua fé. Comece a encher o teu coração de convicção que vem do céu. Não de uma frase de efeito. Eu estou nada contra a frase de efeito. A frase de efeito ajuda para você gravar ela. Mas comece a internalizar, meu irmão, minha irmã, o que está escrito na palavra. Porque esse é o fundamento que vai te sustentar. Quando você não vê saída, quando você não vê solução, quando a enfermidade for mais profunda do que o poder que a medicina tem atualmente, quando tudo isso estiver diante dos seus olhos físicos, a tua fé pode enxergar mais longe. E Deus vai agir através da sua fé. A fé não é apenas uma ferramenta para nós nos relacionarmos com Deus. A fé é um caminho pelo qual Deus opera em nós e através de nós. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra. E eu oro para que o Senhor inunde o nosso coração de fé, Pai. Aumenta a nossa fé. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa incredulidade, das incredulidades que ainda residem dentro de nós. E nos ajuda a caminharmos em fé na Sua palavra, para desfrutarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que o Senhor vos abençoe poderosamente. Deixa um comentário aqui, qual foi a parte desse devocional que mais te marcou. Você fala, Thiago, isso aqui ficou no meu coração. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E não deixa de se inscrever, gente. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like, que é muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? A gente se vê por aí. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.